A paz, meu irmão, minha irmã. Salve Maria Imaculada. Eu venho através desse áudio falar nesse santo sábado a respeito do sofrimento da pessoa que quer ficar na presença de Deus e que precisa tomar a sua cruz às costas, como o próprio Jesus indicou, se quiser chegar ao reino do céu. Santa Rosa de Lima, ela dizia que não há outro caminho que se chega ao céu a não ser pela cruz. E a gente vê isso na própria crucifixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando Jesus, para abrir o céu, ele precisou morrer na cruz. Então, para mim entrar no céu, eu preciso subir o Monte Calvário. Isso é, aguentar o sofrimento. É por isso que Santa Jacinta Marto, uma das pastorinhas de Fátima, ela vai dizer claramente que Nossa Senhora e Nosso Senhor se agrada muito da pessoa que tem paciência. E ela falava lá no hospital: a paciência leva muitas almas ao céu. Por quê? Porque a pessoa aguenta o sofrimento. E por que eu estou gravando esse áudio falando a respeito do sofrimento? Porque nós estamos se aproximando de um tempo em que nós vamos precisar aguentar o sofrimento, se a gente não quiser negar Jesus Cristo, se a gente realmente tiver a reta intenção de entrar no céu. Porque é aquilo que Santo Anselmo dizia: muitos têm fé, mas poucos alcançam o reino celestial. Nós estamos se aproximando de um tempo em que você vai precisar entender o mistério do sofrimento, se você quiser verdadeiramente ser salvo. Porque vai chegar um momento que você vai precisar abnegar o teu serviço. Você vai precisar talvez aí perder as suas mordomias. Você vai precisar viver o mistério da cruz, ser despojado de amigos, ser despojado de parentes, ser despojado talvez da tua própria casa, precisar mudar rapidamente para outro local. Tá chegando o momento em que eu e você vai precisar caminhar para o Calvário, como a próprio catecismo da Igreja Católica fala, que do mesmo jeito que Jesus Cristo subiu o Calvário, a igreja vai subir também. Então presta atenção nessa leitura. A caridade é paciente. A terra é um lugar de merecimentos e por isso é também um lugar de sofrimento. O céu é nossa pátria. Lá Deus nos preparou um repouso em uma eterna felicidade. Passamos pouco tempo neste mundo, mas neste pouco tempo temos muitas dores a sofrer. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e é cheio de muitas misérias. É preciso sofrer e todos têm de sofrer, seja justo ou pecador. Cada um deve carregar a sua cruz. Quem a carrega com paciência salva-se. Quem a carrega com impaciência perde-se. As mesmas misérias, diz Santo Agostinho, levam alguns para o céu e outros para o inferno. Com a prova do sofrimento se distingue a palha do trigo na Igreja de Deus. Quem se humilha nos sofrimentos e se submete à vontade de Deus é trigo destinado ao céu. Quem é soberbo e fica impaciente a ponto de voltar as costas para Deus é palha que é destinada ao inferno. No dia do julgamento de nossa salvação, nossa vida deverá ser igual à vida de Jesus Cristo para merecermos o paraíso. Porque os que anteriormente ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, como fala em Romanos 8:29. O Verbo Eterno desceu à terra para nos ensinar com o seu exemplo a carregar com paciência as cruzes que Deus nos manda. Cristo sofreu por nós, deixando-vos um exemplo a fim de que sigais seus passos, São Paulo vai dizer. Jesus Cristo quis sofrer para nos encorajar no sofrimento. Qual foi a vida de Jesus Cristo? Foi uma vida de humilhações e sofrimento, desprezado, último dos homens, homem das dores. Sim, a vida de Jesus Cristo foi toda cheia de trabalhos e dores. A gente precisa amar o sofrimento. Como Deus tratou seu filho predileto, do mesmo modo trata todos aqueles que ele ama e recebe como filhos.
O Senhor castiga os que ama e aflige todo aquele que recebe como filho, vai dizer em Hebreus 12, versículo 6. Santa Teresa diz que sentiu em sua alma como que se Deus lhe falasse: fica sabendo, filha, que as pessoas mais queridas de meu pai são as que mais são afligidas com os maiores sofrimentos. Por essa razão, quando ela se via nos sofrimentos, dizia que não os trocaria por todos os tesouros do mundo. Conta-se que depois de sua morte ela apareceu a uma de suas companheiras e lhe revelou que recebera um grande prêmio no céu. Tinha recebido esse prêmio não tanto por suas boas obras, como pelos sofrimentos suportados em sua vida de boa vontade por amor a Deus. E se lhe desejasse por algum motivo voltar à terra, seria unicamente para poder ainda sofrer mais alguma coisa por Deus. Quem ama a Deus nos sofrimentos recebe dupla recompensa no céu. São Vicente de Paulo afirmava que se deve considerar como grande desgraça nessa vida o não ter nada a sofrer, e acrescentava que uma congregação religiosa ou uma pessoa que não sofre e a quem todos aplaudem está próxima de uma queda. Quando São Francisco de Assis passava um dia sem nada sofrer por Deus, temia que Deus tivesse se esquecido dele. Escreve São João Crisóstomo: quando o Senhor concede a alguém a graça de sofrer, faz-lhe um bem maior do que se tivesse dado o poder a ele de ressuscitar os mortos. Isso porque o homem que faz milagres se torna devedor a Deus, mas no sofrimento é Deus que se torna devedor ao homem. Quem padece alguma coisa por Deus, se não tivesse outra graça senão a de poder sofrer por amor a Deus, já deveria considerar-se muito recompensado. Por isso dizia ele: admirava mais a graça dada a São Paulo de ser preso por Jesus Cristo do que ser arrebatado ao terceiro céu. A gente precisa ter paciência na dor. A paciência produz obra perfeita. Isso quer dizer que não existe coisa mais agradável a Deus do que sofrer com paciência e paz todas as cruzes por ele enviada. É próprio do amor fazer a pessoa que ama semelhante à amada, diz São Francisco de Sales. Todas as chagas do Redentor são outras tantas palavras que nos ensinam como devemos sofrer por ele. Esta é a sabedoria dos santos: sofrer constantemente por Jesus Cristo. Assim ficaremos logo santos. Quem ama o Salvador deseja ser como ele, pobre, sofredor e desprezado. São João viu todos os santos vestidos de branco, segurando palmas nas mãos, vai dizer em Apocalipse 7:9. A palma é o símbolo do martírio, mas nem todos os santos foram martirizados. Por que então todos seguram as palmas? Responde São Gregório Magno que todos os santos foram mártires, ou pela espada ou pela paciência. E acrescenta ainda: nós podemos ser mártires sem a espada, se guardarmos a paciência. O mérito de uma pessoa que ama Jesus Cristo consiste em amar e sofrer. Eis o que Deus fez a Santa Teresa entender. Pensa, minha filha, que o mérito consiste no gozar? Não. O mérito consiste em sofrer e amar. Veja minha vida cheia de dores. Acredite, minha filha, aquele que é mais amado por meu Pai recebe dele cruzes maiores. Ao sofrimento corresponde o amor. Veja estas minhas chagas, suas dores nunca chegarão a tanto. Pensar que meu Pai admite alguém em sua amizade sem sofrimento é um absurdo. Essa eu preciso repetir. Pensar que meu Pai admite alguém em sua presença, isto é, meu irmão, minha irmã, no céu, sem o sofrimento é um absurdo. Mas acrescenta Santa Teresa: Deus não manda nenhum sofrimento sem pagá-lo imediatamente com algum favor. São 3 as principais graças que Jesus faz às pessoas amadas por ele. A primeira é não pecar. A segunda, que é maior, o fazer as boas obras. A terceira, que é maior de todas, sofrer por seu amor. Dizia ainda Santa Teresa que quando alguém faz algum bem a Deus, o Senhor lhe paga com alguma cruz. Eis porque os santos agradeciam a Deus ao receberem os sofrimentos. São Luís, rei da França, falando da escravidão que sofreu na Turquia, ele dizia:
Eu me alegro e fico muito agradecido a Deus, mais pela paciência que me concedeu em minha prisão do que se tivesse conquistado a terra inteira. Santa Isabel, rainha da Hungria, falava: tendo perdido seu esposo, foi expulsa do lugar onde morava com seu filho. Sem abrigo e abandonada por todos, dirigiu-se a um convento dos franciscanos e mandou cantar um hino de ação de graças a Deus pelo favor que ele concedia ao fazê-la sofrer por seu amor. E isso porque ela era rainha. A dor, meu irmão, minha irmã, é o céu para nós. Dizia São José Calazans: para ganhar o céu todo sofrimento é pouco. E São Paulo acrescenta: os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá se revelar em nós. Seria uma grande vantagem sofrer a vida inteira todos os tormentos sofridos pelos mártires, só para gozarmos um momento do céu. Com maior razão devemos então abraçar nossas cruzes, sabendo que o sofrimento desta vida curta nos farão conquistar uma felicidade eterna. Nossas tribulações do momento são leves e nos preparam o peso de glória eterna. Santo Agapito dizia: mocinho de poucos anos, quando foi ameaçado de morte, ele respondia: que maior felicidade posso eu ter do que eu perder a minha cabeça para vê-la depois coroada no céu? São Francisco costumava sempre dizer: o bem que espero é tão grande que o sofrimento é prazer para mim. Para obter o paraíso é preciso lutar e sofrer. Se sofrermos com Cristo, com Ele reinaremos. Não pode haver prêmio sem merecimento, nem merecimento sem paciência. Não recebe a coroa senão aquele que lutou segundo as regras do jogo, vai dizer São Paulo em 2 Timóteo 2, versículo 5. Terá maior coroa quem combate com maior paciência. Coisa admirável. Quando se trata dos bens temporais dessa terra, os mundanos procuram conquistar o máximo de coisas possíveis. Quando se trata dos bens eternos, dizem que basta um cantinho no paraíso. Esse não foi o comportamento dos santos. Nessa vida contentaram-se com qualquer coisa e desapegaram-se dos bens terrenos. Tratando-se dos bens eternos, eles procuraram ganhar o mais possível. Agora eu lhe pergunto a você: quem age com mais sabedoria e prudência, o mundano ou aquele que quer ser santo? Falando desta vida, é certo que quem padece com mais paciência vive com mais paz. Dizia São Felipe Neri que neste mundo não há purgatório, ou é paraíso ou é inferno. Os que suportam com paciência os sofrimentos dessa vida gozam do paraíso. Quem assim não o faz, sofre o inferno. Sim, como escreve Santa Teresa, quem abraça as cruzes que Deus lhe manda, não assente. São Francisco de Sales, achando-se uma vez cercado de sofrimento, dizia: de algum tempo para cá, as grandes tribulações e oposições que sinto me fazem trazer uma grande paz e me predizem a união próxima e estável da minha alma com Deus. Sinceramente falando, é a única ambição e o único desejo do meu coração. Na verdade, meu irmão, minha irmã, não há paz para aqueles que levam uma vida errada, mas só para quem vive unido a Deus, com Deus e com sua santa vontade. Um missionário religioso nas Índias assistia uma vez a uma execução de um condenado. Estes, antes de morrer, chamou-o e disse-lhe: sabe, padre, eu fui de sua congregação religiosa. Enquanto observava o regulamento de vida, eu era muito feliz. Mas desde que comecei a relaxar, achei tudo difícil e passei a me aborrecer com tudo. Abandonei a vida religiosa para me entregar aos vícios. Eles finalmente me trouxeram a este fim desgraçado que agora o Senhor está vendo. Digo-lhe isto para que meu exemplo possa servir aos outros. Dizia o padre Luís da Ponte: considere como amargas as coisas doces dessa vida, e como doce as amargas, assim terá grande paz na alma. Isto é verdade, porque os prazeres, ainda que agradáveis à natureza, deixam sempre o amargor do remorso da consciência, devido ao apego desordenado que as mais das vezes colocamos neles. Mas as amarguras dessa vida, aceitas da mão de Deus, com resignação, tornam-se suaves e queridas às pessoas que amam o Senhor. A gente precisa sofrer amando, meu irmão, minha irmã.
Persuadamo-nos que neste vale de lágrima não pode ter a verdadeira paz interior, senão quem recebe e abraça com amor os sofrimentos. Tendo em vista agradar a Deus, essa é a condição a que estamos reduzidos, em consequência da corrupção do pecado. A situação dos justos na terra é de sofrer amando. A situação dos santos no céu é de gozar amando. O padre Paulo Segneri, para animar a uma de suas penitentes nos sofrimentos, pediu-lhe que escrevesse aos pés do crucifixo estas palavras: é assim que se ama. O sinal mais perto para saber se uma pessoa ama Jesus Cristo é não tanto sofrer, mas o querer sofrer por amor a Ele. Que vantagem maior, dizia Santa Teresa, pode haver para alguém do que ter um sinal de estar sendo agradável a Deus? Mas a maior parte dos homens se espanta só com ouvir falar as palavras cruz, humilhação e sofrimento. Muitas pessoas, porém, vivem no amor de Deus e encontram nos padecimentos sua felicidade. Ficariam desconsoladas se tivessem que viver sem sofrer. Olhar Jesus crucificado, dizia uma santa pessoa, torna-me a cruz tão amável que me parece impossível ser feliz sem sofrer. O amor de Jesus Cristo me basta. Nosso Salvador diz a quem o quer seguir: tome a sua cruz e siga-me, mas é preciso tomá-la e carregá-la, não à força e com repugnância, mas com humildade, paciência e amor. Quando satisfaz a Deus quem com paciência e humildade abraça as cruzes que ele manda. Dizia Santo Inácio de Loyola: não há árvore mais apropriada para produzir e conservar o amor a Deus do que a árvore da cruz, isto é, amá-lo no meio dos sofrimentos. Um dia, Santa Gertrudes perguntava o que poderia oferecer a Deus de mais agradável, e interiormente teve uma resposta do Senhor, que dizia: minha filha, você não pode me fazer nada mais agradável do que suportar com paciência todos os sofrimentos que lhe aparecem na vida. Alguém já afirmava que vale mais um dia com sofrimentos do que 100 anos com todos os outros exercícios espirituais. O beato João de Ávila dizia: vale mais um bendito seja Deus nos momentos difíceis do que 1000 ação de graça nos momentos felizes. Lamentável é que o valor dos sofrimentos suportados por amor a Deus não seja conhecido pelos homens. Dizia a beata Ângela de Foligno que se conhecêssemos o valor dos sofrimentos, cada um procuraria roubar dos outros a ocasião de padecer os sofrimentos. Seria um objeto de roubo. Por isso, Santa Madalena de Paz, conhecendo o valor dos sofrimentos, preferia que se prolongasse sua vida do que morrer e ir logo para o céu. E explicava a razão, dizendo: no céu não se pode mais sofrer. O sofrimento é a nossa purificação. Uma pessoa que ama a Deus só tem intenção de unir-se inteiramente a Deus. Mas ouçamos o que dizia Santa Catarina de Gênova: para se chegar à união com Deus são necessárias as tribulações, porque o Senhor, por meio delas, procura destruir em nós as más inclinações interiores e exteriores. Por isso as injúrias, os desprezos, as doenças, o abandono dos parentes e amigos, as confusões, as tentações e todas as contrariedades nos são necessárias. Oferecem-nos ocasião de combatermos e vencermos em nós todos os movimentos desordenados, até que de vitória em vitória cheguemos a extingui-los e não mais senti-los. Desta forma, as contrariedades sofridas por amor a Deus já não parecerão desagradáveis, mas suaves. Sem isso, nunca chegaremos à união com Deus. Portanto, uma pessoa que deseja ser toda de Deus deve estar resolvida, como escreveu o próprio São João da Cruz, a procurar nesta vida não os prazeres, não os aleluias, não os glórias, mas a acolher com amor os sofrimentos do dia a dia, abraçando logo todas as mortificações, principalmente quando aparecem contra nossa vontade. Essas são as mais agradáveis a Deus. Mais vale o homem paciente do que o corajoso,
Quem se mortifica com jejum, sacrifício, penitências, agrada sem dúvida a Deus pela coragem que emprega nessas mortificações. Agora presta atenção. Mais lhe agrada, porém, quem é forte em sofrer com paciência e alegria as cruzes que Deus lhe manda. Dizia São Francisco de Sales: as mortificações que nos vêm de Deus ou dos homens por permissão divina são sempre mais preciosas do que aquelas que são filhas de nossa vontade. Como regra geral, o que tem menos de nossa escolha é o mais agradável a Deus e proveitoso para a nossa alma. Também Santa Teresa dizia: ganhamos mais em um só dia de sofrimento vindo de Deus ou do nosso próximo do que em 10 anos de padecimento que nós mesmos escolhermos. Santa Madalena de Paz dizia: generosamente não existir no mundo um sofrimento que não estivesse pronto a suportar com alegria, sabendo que vinha de Deus. E de fato, nas grandes provações que ela sofreu durante 5 anos, bastava lhe recordar ser vontade de Deus